como é estar na linha de frente da revolução da inteligência artificial, testando novas tecnologias, antecipando tendências, traduzindo tudo isso em conteúdo acessível para milhares de pessoas? O que realmente importa no meio de tanta hype em torno de IA? E qual o papel dos líderes de dados que inspiram, compartilham e constroem o futuro da tecnologia com as próprias mãos? Confira isso e muito mais nesse episódio imperdível com Léo Cândido, agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast, como sempre, com convidados super especiais. Com a gente hoje aqui está o André. Fala aí, André, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar de volta aqui. A Marina. E aí, Mar, como é que estão as coisas? Gente? Feliz de estar de volta com vocês. E animado agora para uma conversa muito boa que a gente vai ter com o Léo. E aí, Léo, tudo bom? Como é que são as coisas? Como é que você... Acho que você pode se apresentar um pouquinho aqui pra gente também, pra gente começar a nossa conversa. Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Eu sou Leonardo Cândido, né? Mas costumo me chamar aí de Léo Cândido. E, bom, sou um profissional de tecnologia, muitos anos trabalhando com dados. Trabalho numa grande empresa de tecnologia, sou professor e sou LinkedIn Top Voice também, onde eu compartilho ali muita informação e conhecimento sobre inteligência artificial, principalmente generativa. Boa. É um prazer receber você aqui no nosso podcast, Léo. E, cara, acho que hoje o nosso papo aqui vai ser um papo bem amplo e é um parque de diversões para todo mundo que está participando aqui, que é a tecnologia, né? O cenário da tecnologia atualmente, como que a tecnologia está sendo aproveitada nos negócios, os panoramas de evolução dessa tecnologia, principalmente ligada à AI. Tem muita coisa acontecendo, todo dia tem uma aplicação nova, uma ferramenta nova, uma empresa que está crescendo, está sendo adquirida por outra e está fervilhando de informação. A gente fala isso muito aqui no podcast, a gente pode seguir com todas essas novidades e com o nosso ponto de vista em cima disso aqui. Puxando esse gancho, Léo, você quer dar um panorama para a gente aqui do seu ponto de vista relacionado aos últimos tempos aí, do que tem acontecido no cenário de tecnologia, principalmente focado em AI? Acho que são muitas movimentações e movimentações grandes, algumas pequenas. A gente tem, assim, falando de evolução tecnológica, em alguns casos eu costumo dizer que parece às vezes até evolução de iPhone, assim, né? Você sai de um modelo, igual a gente sai do modelo do 10 para o 11, você tem um aumento de potência e tudo, mas em alguns casos não vem muita disrupção. Você tem um aumento de qualidade, principalmente em benchmarks, e a gente sabe que às vezes no mundo real as coisas não se refletem exatamente como são nos benchmarks. Então tem um pouco disso e tem também alguns cenários onde a gente tem evoluções mais fortes, né? Então, por exemplo, eu tenho feito muito e olhado muito a parte de criação de vídeo. Então essa parte tem tido evoluções muito maiores, né? Uhum. E a gente tem também, lógico, a movimentação das próprias empresas, adquirindo outras empresas. A gente está num momento onde estão também levando os colaboradores de uma empresa para outra, todo mundo tentando levar os melhores cabeças ali. Então, ou seja, muita movimentação, e um dia que você fica sem olhar ou sem acompanhar, você com certeza já perdeu alguma coisa, né? Acho que a gente está complementando, né? Sinto que... Bom, até por uma questão de idade, aí a bolha talvez .com, não vivi tanto, né? Não estava no mundo profissional ainda, onde você teve quando você tem essa disrupção tecnológica, você tem essa briga para ver quem vão ser, depois de um tempo ali, os dominantes, né? E a gente passou por isso, talvez a Amazon tenha sido nessa época principal, o Google também. E que nem você citou, né, da Apple na transformação aqui do smartphone, e agora a gente está nesse momento, que é muito legal, muito difícil de acompanhar, mas muito legal de ver que as cadeiras estão se movimentando, né? Seja os incumbentes aí, né, o Google, a Microsoft tentando se movimentar, quanto os novos, né? OpenAI, Anthropic, etc. Aliás, esse era um ponto, né, que eu falei, muito difícil de acompanhar. Léo, me conta... Eu sou um fã, né? Eu acompanho muito seu conteúdo há bastante tempo. É uma das minhas principais fontes de informação. Então, cara, como é que você faz para acompanhar?
né? Porque, assim, é um mundo, né? Você tem outras atividades também. Conta um pouco aí como é que funciona essa rotina. Cara, assim, muita gente brinca, né? Que às vezes até brincam, falam assim, pô, acho que tem uma brincadeira que é muito recorrente que fala assim, cara, eu acho que você é uma IA. As pessoas falam isso, né? Não dorme, né? Não é possível. Mas de fato, essa questão do não dorme, eu sou um cara assim noturno. Hoje eu tento me organizar melhor para dormir um pouco mais cedo e tal, mas eu tenho uma produtividade noturna assim, nesse horário da noite. E é um horário de pesquisa. Então, beleza, já passei ali minha rotina diária, aí tem 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até mais, onde eu vou fazer minha pesquisa. Eu acho que a gente tem que seguir também as pessoas certas, né? Então, assim como você me segue, eu também sigo colaboradores dessas empresas, dessas startups e tudo mais. Pessoas que geralmente têm acessos antecipados, né? Alguns fóruns e tudo mais. A gente vai descobrindo essas pessoas com o tempo. E, obviamente, tem que usar a própria tecnologia ao meu favor também. Então, eu tenho agentes ali que eu acordo de manhã, eu já tenho algumas notícias nichadas que vão me apoiar nisso. E, eventualmente, na hora do almoço, eu vou pegar ali, no intervalo, eu vou pegar meu telefone e vou fazer uma pesquisa rápida, vou fazer o meu momento ali de também navegar, de ver informações e notícias. E muitas vezes, né, por seguir essas pessoas e por seguir as pessoas certas, você pode pegar uma informação quente na hora. Então, eu tenho as pessoas até comentam muito, falam assim, pô, às vezes você solta a informação antes de um veículo maior. Mas é isso mesmo. Acontece com muita frequência. E as pessoas falam assim, como é que você consegue? Falo, cara, eu acho que tem uma rotina de sempre alguns horários dar uma olhada e ao mesmo tempo seguir também os caminhos corretos da informação, onde a gente já sabe que... Onde ela se origina, onde né? ela vai nascer e geralmente com assertividade. Porque Sim, total. tem muita gente que faz previsões erradas também. Então, se você se apoiar nessas fontes, você pode dar mal, né? Não, então, e mais uma coisa que eu acho, porque provavelmente eu sigo grande parte das pessoas que você segue também, que originam, mas o que... Muito bem, a ideia não é nem ficar tietando aqui ou fazendo merchan, né, do seu, mas o que eu acho muito legal, até pra galera seguir e se instruir, que é um pouco do objetivo do Circle, né, que a galera acelere aí essa adoção e use mais, é a abordagem, porque, né, saiu, sei lá, o VO3 fez alguma coisa diferente. Você tem ali um nicho de publicações de conteúdo padrão, que a galera replica. O que eu acho legal é que você sempre traz algum tempero um pouco mais seu e talvez um pouco mais aplicado a alguma coisa diferente, tal. Isso é bem legal. Tem uma parte criativa também, né? Você não traz só conteúdo, né? Assim, com o tempo eu comecei a perceber o tipo de conteúdo que eu gostaria de consumir também, assim. E às vezes a gente está seguindo pessoas que são técnicas porque você quer um conhecimento, às vezes, um pouco mais aprofundado. Mas, às vezes, você precisa de um meio termo, uma coisa que seja acessível, que tenha... Coisa mais palatável. Que tenha uma opinião atrelada, porque a notícia é commodity, qualquer lugar você vai ter, né? Às vezes, o que me faz querer uma informação é a forma como eu recebo ela, como ela foi construída, que mensagem que ela está trazendo para mim, além da informação em si. E, com o tempo, eu comecei a ver que faltava isso. Então, no momento em que eu percebi que faltava, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero levar essa informação de um jeito diferente para as pessoas, né? Então, eu levo sempre essa abordagem que é um pouco mais leve. Eu trago a minha opinião ali também e tento também, de certa forma, desmistificar um pouco a coisa para não ficar... até para conseguir acessar um público maior também, né? Porque eu tenho um público de desenvolvedores muito grande, mas eu tenho um público muito grande da área de produto, né? Pessoas da área de dados, da área de marketing, de UX. Então, você precisa adaptar essa linguagem para esse público também. Então, com o tempo, eu fui fazendo esse processo, né? E uma dúvida, foi esse o gatilho? Foi você pensar em qual tipo de conteúdo você gostaria de consumir que te levou a produzir conteúdo? Ou conta um pouco do começo ali, back to the roots. Assim, eu sempre tive interesse em produção de conteúdo. Eu sempre gostei da ideia. Mas era difícil, às vezes, casar uma série de fatores. Então, tanto disponibilidade, com a questão do próprio conteúdo em si, e até da plataforma, escolher a plataforma certa. Porque, num determinado momento, a gente tem um perfil de influência, por exemplo, no Instagram, tem um perfil de influência no TikTok, e por aí vai. O LinkedIn, quando eu percebi o potencial da plataforma, isso lá por volta de 2022... eu falei assim, cara, aqui é um lugar que faz sentido para mim. Né? Acho que esse modelo, esse formato faz sentido para mim.
E ali eu comecei a postar as minhas fichas, né? Eu falei, cara, aqui é um lugar que eu não preciso fazer um vídeo engraçado, eu não preciso fazer um gancho, aquela coisa forçada, que é algo que eu não gostaria de fazer. Mais blogueiro, né? Assim. Que é o, digamos, até sem criticar, mas eu acho que cada plataforma exige um certo perfil para você chamar atenção. Perfeito. E até um talento, né? Assim, Exatamente. É difícil fazer isso. Exatamente. Então eu cheguei, eu falei, cara, aqui parece uma plataforma que me dá esse espaço para eu fazer do jeito que eu gosto, assim, que eu acho que funciona para mim. E aí foi nesse momento que eu comecei a criar conteúdo ali no LinkedIn. E uma coisa que eu sei que fez muita diferença no começo foi recorrência. Então, na hora que eu comecei a ter uma recorrência, eu marcava as datas certinhas ali para fazer as minhas postagens e tal. E se você começa, no começo você não tem ali o engajamento, você não tem público e tudo mais, eu acho que é aí que a maioria das pessoas vai desistir mesmo, porque ela não vê o resultado. Então é mais ou menos igual a academia, né? Você vai alguns dias, de repente você olha e fala, não tá fazendo diferença, não. Foi uma semana na academia, não tô com um tanquinho. Exatamente. Vou largar. Então a gente não vê o resultado, só que aí foi uma das coisas que eu tive uma boa consistência, assim, de continuar. E essa consistência, em algum momento, ela chamou a atenção do time editorial do LinkedIn, onde eu recebi um convite, né? Eu acho que eu já estava falando de IA generativa na época, já tinha saído ali a versão pública do ChatGPT. A gente tinha uma quantidade menor de pessoas também falando sobre esse tema. E então eu recebi um convite lá do LinkedIn, do time editorial, para participar de um programa que eles chamavam Programa Editorial do LinkedIn. Então, basicamente, eles passavam ali as melhores práticas de escrita voltada para o editorial. Então, vocês já devem ter visto o LinkedIn Notícias, né? Então, às vezes, eu tenho um post meu destacado no LinkedIn Notícias, ou seja, ele vira parte da notícia editorial. E o que eles passaram para a gente foi assim, olha, a gente entende que uma boa informação aqui na plataforma, ela tem que ter fonte, tem que ter personalidade, enfim, trouxeram algumas boas práticas. Então, eu participei desse workshop com eles e depois de alguns meses, já depois, lá em 2023, na virada do ano, na verdade, janeiro, aí eu recebo um outro contato já com um convite para o Top Voice, programa Top Voice. Então, ali eu já tinha uma personalidade já formada dentro da plataforma, tinha uma recorrência, tinha um nicho já de trabalho falando daquele tema, e aí a própria plataforma depois ela enxerga isso e isso acaba se potencializando com o tempo, né? Mas foi exatamente isso, acho que foi a própria plataforma que foi o meu gatilho para começar a produzir e falar assim, essa plataforma, esse ambiente de troca de informação aqui, ele faz sentido para mim. Então, acho Você que foi encontrou esse um lugar que, esse lugar aqui eu pertenço ao que é divulgado, ao que tá ali atrelado com aquele tipo de conteúdo que é feito para aquele lugar. Então, tipo, você se viu ali naquele lugar como uma pessoa que poderia representar. Sim, e hoje, assim, inevitavelmente, eu penso de expandir esse conteúdo para outras redes. Porque eu quero continuar levando essa informação para mais pessoas, né? E essas pessoas não estão só no LinkedIn. Se a gente for comparar, o LinkedIn como qualquer outra plataforma, às vezes são bolhas, né? Então, às vezes a gente está achando que todo mundo sabe ou está vendo o mesmo conteúdo que a gente está comentando ali, e aí você vai para um núcleo diferente, as pessoas não sabem nada sobre aquilo, elas não ouviram, não viram. E isso acontece até em casa. A minha enteada tem 17 anos, vai fazer 18. Traz muita informação de fora que ela vê no TikTok ou no Instagram, que ela vem falar comigo e também não tô sabendo, que para ela às vezes é uma pessoa super famosa e tal, um acontecimento. E a mesma coisa do LinkedIn. Se eu comentar às vezes, que o fulano ganhou o Nobel, descobriu a coisa XYZ. Nunca viu, não sabe de que se trata o tema, então são bolhas, né? Mas tem essa vantagem de levar para outras também. Eu queria perguntar um pouco sobre essa questão de público mesmo. Se você acha que o público atualmente que consome informação de IA, tecnologia, ele é um público já amplo, ou seja, a gente consegue falar com uma cadeia ampla, ou se a gente ainda está muito nichado porque ainda a gente não consegue se comunicar e ainda não existe uma maturidade nessa conversa, talvez com organizações ainda, com pessoas de negócio. Como que você vê essa maturidade nessa comunicação? Eu acho que a gente está no caminho. Mas ainda acho que não está numa maturidade alta ainda. Acho que às vezes a gente tem essa sensação de que sim, porque a gente está num meio
onde a gente fala muito sobre isso. Mas quando a gente vai realmente, às vezes numa palestra, né? Às vezes eu mesmo vou fazer uma palestra, ou vou fazer um workshop, ou mesmo conversar com pessoas de outros núcleos, outras empresas, a gente percebe que o assunto, às vezes, ele não é tão naturalizado quanto é para nós que estamos vivendo isso todo dia. Então, acho que falta muito. E, obviamente, as empresas têm interesse, porque é um assunto que está muito em alta, mas as próprias pessoas também, elas ainda não estão entendendo ainda exatamente como funciona, ainda parece uma coisa meio mágica. Eu acho que as pessoas, assim, elas sabem, algumas pessoas sabem que existe, mas não sabem como funciona, acham que o ChatGPT é a representação da inteligência artificial, e não só as pessoas, muitas empresas também, porque às vezes a gente vai bater um papo e a pessoa, ou a empresa, né, o representante ali, ele fala: mas isso aqui é fácil, eu quero que faça, eu vou no ChatGPT, eu subo esse arquivo aqui, eu faço isso, ele me entrega isso, eu quero que a minha aplicação faça isso. Então é tranquilo, se o ChatGPT faz, não é fácil de fazer. Não. De um ponto de vista de governança, privacidade de dados e robustez e escala, sim, pode ser bem mais complexo. Então, tem níveis diferentes de maturidade que a empresa precisa ter, que uma pessoa tem, mas eu acho que em todos esses nichos a gente está ainda num caminho. Acho que, por mais que a gente veja muita notícia e fale muito sobre o tema, ainda são pequenas bolhas, sabe? Eu concordo. E até na Artefact mesmo, né? Seja nos nossos clientes ou nos eventos que a gente vai, dá para ver isso mesmo. E é engraçado, porque tem essa... cara, quase que uma falha, como é que fala, de percepção nossa. Porque a gente fala tanto sobre o tema e vive tanto, que para nós já é natural, e muitas vezes a gente vai começar a introduzir um tema e você começa a perceber que as pessoas não estão acompanhando, né? Ou querem perguntar alguma coisa, que, putz, a gente não está preparado para voltar a algumas casas e explicar, né? A gente parte do pressuposto que todo mundo está mais ou menos na mesma página, porque a gente vê aquilo o tempo inteiro. E eu acho engraçado que pessoas como nós, que vivem disso, né? Independente do formato, seja no trabalho ou influenciando, por exemplo, às vezes a gente até cai em umas, né? Algo que surgiu faz 2 meses, mas aí surgiu outra coisa e fala, esse aqui já morreu, né? Que tem Esses dias eu vi que um vídeo que era o Prompt Engineering acabou. É isso. Aí fica, não, gente, pelo amor de Deus, como assim? Acabou de começar. Acabou de começar. Todo dia estão matando. O PowerPoint já morreu. Todo dia morre alguma coisa. E uma coisa interessante, a gente até acho que pode entrar um pouco nesse tema da transformação, a transformação digital, assim, do produto, ela é rápida. Lança, tá aí, né? A tecnologia tá aí. Mas a transformação no mundo real, ela vai levar bastante tempo, naturalmente, porque existe... Claro, você tem saltos, né? As coisas às vezes demoram cada vez menos, mas... É o que você acabou de falar. Para todo mundo entender a forma segura e correta de usar, que seja no mundo corporativo, dentro de casa, as soluções, leva um tempo. Para entender como usar, para que usar, e criar o hábito, né? Que é um pouco disso. Hoje todo mundo usa o celular, mas demorou algum tempo para todo mundo ter, né, a fluidez, o acesso do que a gente tem hoje, né? Então, vai levar um tempo, né? Como é que você vê, tá vendo? É que você tem contato com muitas ferramentas, né? Mas como é que você tem visto... vou abrir um outro parênteses. A gente estava comentando antes de começar aqui, o bate-papo, né? Da solução nova aí do browser, da Perplexity e tal. Cara, às vezes você vê a notícia, você tem a expectativa lá no alto, né? Mas quando você vai experimentar, você fala, puta, falta, né? Ainda não é... Ou eu não tô sabendo usar, ou falta também. Eu queria saber a sua percepção, um pouco de aderência, né? Como é que tá indo a adoção, na verdade. E esse lance, porque como você testa muita coisa, como é que é essa expectativa versus realidade para você? Eu testo muita coisa, eu gosto de testar, né? Acho que uma parte do meu conteúdo também é muito voltada para isso, assim, demonstrar. E geralmente eu uso as minhas imagens, eu crio os meus vídeos e tudo mais. E geralmente, nesse caso específico do Perplexity, por exemplo, do Comet, né? Que é o navegador. Assim como outras automações também, eu acho que a gente, às vezes, fica com a expectativa muito alta, porque a gente fala, não, a IA vai fazer para você de forma autônoma. Você vai pedir, ela vai navegar, ela vai fazer. E aí você fica super empolgado. E muitas vezes você vai usar e não é
não é que a tecnologia em si, ela não atende a expectativa. Às vezes eu paro e falo assim, tá, mas o que eu preciso fazer? O que de fato eu vou ganhar? Que ação que eu vou colocar? O que isso aqui vai realmente fazer a diferença no meu dia? E às vezes você não tem nenhuma dor para ser tratada naquilo. Você tá empolgado. E eu acho que rola muito isso. E não só com ferramentas do dia a dia. Acho que também com empresas. Porque a gente tem um hype sobre o uso da inteligência artificial. Então, as empresas, elas querem usar, porque, primeiro, tá todo mundo falando disso, ganho de performance, ganho de produtividade. Como é que eu não estou usando? Né? Por que eu não estou usando e eu preciso usar e eu preciso... o mercado precisa saber que eu uso também, né? Então, de certa forma, isso tem uma busca por gerar valor também pelo fato de estar usando. Mas, às vezes, você nem precisa. Como a gente falou ali, a questão da evolução, né? Você bem falou assim, a gente está evoluindo, não tem uma maturidade ainda. A tecnologia, ela é a melhor tecnologia para resolver certas dores. Às vezes um passo determinístico não seria melhor e mais barato para fazer, porque tem custo, tem toda essa questão. Você tem, a sua empresa ou seu negócio, ela tem abertura suficiente para essas implementações com inteligência artificial que podem muitas vezes ter ali seus devaneios de não seguir uma regra, né? Como a gente já viu algumas companhias aí, até companhia aérea, a própria Chevrolet já teve problema também em alguns países com o uso de chatbot. O chatbot fala para o usuário lá que o cara fala que tá cara a passagem, ele fala, não, vou te dar um desconto aqui, esse desconto não existia. Né? Então, assim, quais são os negócios que estão preparados para arriscar, para assumir esse risco? E tem formas de mitigar? Tem, mas é 100% seguro? A gente sabe que ainda tem questões, né? Pode ser muito seguro, mas depende da implementação muito robusta, depende de muitos guardrails. Então, acho que é por aí, sabe? Às vezes, essa empolgação, ela é muito mais mesmo para a gente fazer parte daquilo, né? Para a gente sentir que a gente está aderente, que a gente está utilizando, está fazendo parte, mas na verdade, muitas vezes, a gente não vai nem precisar daquilo tudo. Né? Muitas vezes, eu como testador, né, que sou, às vezes eu vou lá, testo e falo assim, pô, muito legal, mas acho que... Mas e aí? Para mim... Acho que não precisa. Acho que não vai ser uma ferramenta do meu dia a dia. Muitas ferramentas mesmo eu vou testar para compartilhar com as pessoas, mas ela não vai ficar para mim como uma ferramenta de produtividade, por exemplo. Eu concordo. Dando esse exemplo, né, eu tenho testado o Comet esses últimos dias e é muito legal ver funcionando. Mas na prática, se eu preciso falar para ele abrir o e-mail tal, ou ver alguma coisa assim, ou abrir a página tal, é muito mais rápido eu pegar e clicar na página que eu quero entrar do que pedir para ele abrir. É legal que eu falo para ele abrir, né? Me abre uma página de notícias, ou me consolida as notícias, ou consolida meu feed. Tem algumas coisas legais, mas muita coisa é isso. É melhor eu clicar lá, já faço, é mais rápido. Mas, por exemplo, o meu ChatGPT pessoal mesmo, cara, já é uma coisa que eu não consigo muito viver sem no meu dia a dia, porque ele tá tão já customizado para mim, né? Que eu acho que talvez seja um tema que poucas pessoas ainda utilizem, que ele já é o meu ChatGPT, né? E aí tem uma dificuldade enorme de não usá-lo, né? Durante o dia. Então é um pouco essa diferença. E no começo, para mim, ele era mais uma ferramenta de busca, e eu estava experimentando, igual talvez com o Comet agora, mas com as evoluções do produto, eu fui customizando tanto que hoje é um assistente mesmo, é alguém que está ali do meu lado e trabalha, e convive, e faz as coisas que eu gosto de fazer, né? Acaba virando uma extensão, né? E é interessante que esse processo, ele está muito relacionado também a como que a tecnologia vai evoluindo no ponto de vista de visão de produto que aquela tecnologia está inserida, né? Então, vamos colocar. Lá quando surgiu GenAI, né? Que parece muito tempo atrás, mas foi pouco tempo atrás. Era muito fácil fazer. Em relação, só para esclarecer, né? Em relação ao produto, né? Assim... em relação a para que usar aquilo ali. Tipo, não, porque só para falar, né? A tecnologia especificamente, que acho que é importante para quem está ouvindo, para gente esclarecer, a tecnologia e os estudos são bem antigos, né? Sim. Mas a gente entende como AI generativa, o lançamento ali, acho que é novembro de 2022, mais ou menos, né? Do ChatGPT foi quando... Cara, isso virou popular. Que foi uma tecnologia dentro da tecnologia, né? Isso, que o produto veio acessível, né? A gente já usava, por exemplo, no Artifact, alguns projetos, algumas pesquisas. O Ed, né, que até acho que gravou um episódio só sobre isso.
né, já estudava, já tinha as teses dele antes, muito antes, mas o produto em si... Exato. pouco tempo. Se a gente for pegar a inteligência artificial, a visão da inteligência artificial surge junto com o primeiro computador lá com Alan Turing. Só que isso foi lá em 50. Só que isso foi evoluindo à medida que a tecnologia de processamento de dados e tudo foi evoluindo junto. Mas especificamente sobre LLMs e GenAI, no início, né, que foi mais ou menos ali no final de 2022, 2023, a gente começou a ter algumas POCs que as pessoas foram desenvolvendo um chatbot ali com uma interface simples que a pessoa conseguia conversar com a inteligência artificial e foi aquele efeito uau muito grande. E todo mundo falou, nossa, vai revolucionar tudo e a partir de amanhã nada mais vai ser a mesma coisa. E foi justamente esse hype absurdo que aconteceu. E dentro desse ciclo do hype tem o vale da desilusão logo depois, né? Que a pessoa fica chateada porque chegou amanhã e a vida dela continuou quase que do mesmo jeito. Só que isso não significa que aquela tecnologia não funciona, ou que ela não tem um potencial, ou que ela não vai realmente mudar a vida dessa pessoa e de todo mundo. Só não vai ser amanhã. Isso, a mudança é incremental, né? Exato, as coisas vão com o tempo mudando. E aí foi justamente esse período de evolução que hoje a gente fala sobre Agentic AI, que é muito capacitado por GenAI, que possibilitou aquele uau lá atrás, e hoje possibilita você conversar com a máquina, e a máquina não só conversar com você de volta, mas fazer uma série de coisas que, de fato, mudam realmente a vida de quem geram tá valor, usando, de fato, né? Que geram valor, de fato. Para mim, a grande virada... Beleza, no começo comecei a usar e tal, mas não dei tanta importância naquele momento, ainda mais que a gente trabalha com enterprise, né? Empresas grandes. A grande virada, e eu estava de licença e paternidade, né? Nesse momento, então eu não estava focado no trabalho. Não sei se foi melhor ou pior, mas ali em dezembro... né, que teve aquele boom de lançamentos, que acho que você vai lembrar melhor, Léo. A OpenAI fez acho que 12 dias, não era isso? Que era um lançamento por dia. E aí, de repente, o Google veio também. Cara, foi difícil de acompanhar. Aquilo me deu uma ansiedade, assim, o negócio. Foi frenético. E eu não estava próximo, né, do mundo profissional. Falei, cara, tô perdendo, né? Aquela sensação de fome mesmo. E ali para mim mudou. Ali para mim mudou a chave, porque se profissionalizou, eles criaram as APIs, depois vieram os outros protocolos e tal. Mas para mim a grande virada do nosso mundo corporativo que a gente trabalha, para mim foi ali em dezembro. E agora é incremental, né? Podem ter outros saltos, como teve o VO3, para mim foi um grande salto esse semestre, de tecnologia, claro que sim. Mas eu acho que o legal é essa transformação incremental. Que a tecnologia que já está disponível, a gente vai implementando ali, vai começando a usar em casa, não sei o que, vai um pouquinho. Sim. Aí quando a gente vira 2 anos depois, a gente não percebe, mas se olhar a sua vida, seu dia, né? Ele já está entranhado de várias formas, né? E eu acho que esse é justamente o ponto quando a gente não percebe, quando já entrou, já faz parte e tal. Então, acho que tem muitas tecnologias que são assim, né? O celular mesmo é uma coisa que parece, se você sai sem ele, parece que tá faltando uma parte do seu corpo. Você sente que ele não tá ali, você se incomoda. Rapidinho você percebe que você esqueceu. Né? Porque ele já é meio que uma extensão da gente. E, de certa forma, eu acredito que esses assistentes e outros dispositivos também que estão sendo lançados também, meio companions, né? Para ficar ali próximo da gente ouvindo ou vendo, né? Então, isso vai gerar uma série de novos dados, novos casos de uso. A tendência é só que a gente continue utilizando mais. E vai virar uma coisa natural. Então, o óculos da Meta, por exemplo, ali, acho que é uma coisa que também... Pode ser bem legal. Pode ser bem legal. Ao mesmo tempo, tem várias preocupações, privacidade, né? São novos dados que os caras vão ter acesso. Então, hoje, as empresas conseguem saber os nossos interesses já pelas redes sociais, os nossos gostos e tal. Agora vai saber onde você vai, quem que você vê. Enfim, acho que vai gerar uma coleção de dados nova, né? Que vai dar ainda mais informação sobre nós. Então, tem muita transformação, assim, para acontecer, né? E aquele ponto, né? A tecnologia por si só, ela não é boa nem má, ela não é nada. O que ela é o que a gente faz com ela. Então, a mesma tecnologia que facilita a sua vida, que te dá produtividade e tudo mais, pode ser usada, sei lá, por um regime autocrata para te observar e prender pessoas que não concordam com aquele governo. Então, é a mesma coisa usada de maneira diferente. Sim. E aí cabe a quem trabalha com essas tecnologias ajudar no direcionamento
com o que vai ser feito dessa tecnologia, né? Sim, uma vez eu estava numa conversa sobre esse tema especificamente, né? Sobre a diferença de certas tecnologias e, às vezes, até do ponto de vista de regulamentação ou de criminalizar certos usos, né? Certos tipos de uso. Então, uma vez a discussão estava lá sobre, porque não tem que proibir a IA, geração de imagem com IA para fazer imagem falsa, né? Por exemplo, de um produto ou de uma pessoa. Aí eu falei assim, não, mas por que vai bloquear só IA? O Photoshop não faz isso? Tipo, é uma forma diferente de se fazer, mas você pode chegar no mesmo resultado. A IA generativa, ela meio que facilitou o processo de chegar no resultado final. Mas por que na concentração aqui dessa questão específica sobre gerar uma imagem falsa, está indo especificamente na tecnologia X, sendo que tem várias outras que também fazem a mesma coisa de forma diferente, com um nível de criticidade diferente, mas que o resultado final também pode gerar uma imagem fake de alguém, ou um vídeo fake. Então, como a gente está falando, depende tudo de como usa. Se você vai... como é que eu posso dizer aqui? Criminalizar, não sei se seria bem a palavra, mas demonizar uma tecnologia específica, sendo que tem outras que conseguem gerar o mesmo tipo de resultado no final, não sei se faz tanto sentido, né? Então é muito mais sobre como se usa do que o que necessariamente, né? Perfeito, é isso. E já puxando um pouco do gancho, né? A gente está falando aqui sobre a tecnologia, o uso da tecnologia. A gente falou um pouco sobre o conteúdo também que você faz e que consegue alcançar muita gente. Mas a gente também falou sobre bolhas, né? Pessoas que têm contato com essa tecnologia, esse assunto estar concentrado muitas vezes em alguns lugares que parece que todo mundo está sabendo, mas quando você vai ver são bolhas. Como que você acha que a gente poderia trazer o tema da tecnologia de uma maneira maior para pessoas que estão meio que perdendo o timing de adoção dessa tecnologia e que estão sem entender exatamente o que está acontecendo, passem a entender mais e trazer esse pessoal, furar a bolha que a gente está falando aqui. E até complementando, qual o risco que você vê, Léo? Que acho que é um tema, né? Talvez a gente está aqui em um momento em que a tecnologia está na mão de todo mundo, porque todo mundo tem, independente da classe social, pelo menos aqui no Brasil, praticamente todo mundo tem celular, internet, né? Claro que tem suas exceções. E, consequentemente, talvez acesso a essa tecnologia. E o risco de ficar de fora, talvez é um afastamento ainda maior, né? Eu queria complementar isso. Como é que você vê esse... O risco de ficar de fora da utilização do conhecimento sobre o tema? Então, porque, né, o que o Vitor trouxe foi esse ponto, né? Como é que a gente amplia a audiência aí para levar isso para mais pessoas? E qual o risco, né, de não ser impactado, de não usar, né? Porque muitas vezes o problema não está no acesso, igual o André falou. A pessoa tem um celular, logicamente ela poderia entrar e usar. Mas às vezes ela não está inserida no tema e poderia ser uma forma da gente ampliar um pouco a audiência e levar essa tecnologia para outra audiência que ainda não está inserida. E aí, com relação ao risco, se isso não acontecer, né, a gente tende a ter um gap muito grande entre a turma que acompanha a tecnologia e a turma que ficou de fora disso. E isso poderia ser um risco não só para essas pessoas, mas até como sociedade como um todo. Como que você vê esse? Sim, eu acho que de fato é um risco, porque a gente está vendo que é uma tecnologia que ela não tem volta. Assim, né? A gente está indo para um caminho de uma coisa que não vai parar. Na verdade, é muito contrário, né? A gente está vendo as evoluções muito constantes e muito rápidas. E eu acho que tem um papel, acho que as empresas, obviamente, elas acabam tendo uma participação nisso com os seus colaboradores no sentido de letramento, porque elas também querem ganhar com isso. Então, produtividade, performance. Então, é melhor que seus colaboradores saibam lidar com isso para que eles performem melhor, né? Sejam mais produtivos, né? Entreguem mais. Mas, ao mesmo tempo, você tem iniciativas, por exemplo, como a China, que já coloca inteligência artificial nas escolas para ser um tema de discussão de base. Uhum. E, ao mesmo tempo, também acho interessante o fato de que agora o papel se a gente olhar os pesquisadores, né, os PhDs agora estão super valorizados no mercado, quem é da área, né? Então, acho que isso, de certa forma, são várias coisas que vão estimulando que as pessoas entrem nessa, mesmo que seja um conhecimento, as pessoas que tinham dúvida, às vezes, de seguir uma carreira um pouco mais de pesquisa,
que é mais, digamos, uma carreira um pouco mais técnica, né? Eu acho que isso acaba gerando algum tipo de incentivo, mas ao mesmo tempo a gente vê essas iniciativas, né? Então, eu acho que essa da China, por exemplo, de já enxergar lá na frente que aquilo tem potencial, que aquilo é muito grande, que é transformador, e já colocar isso nas escolas, eu acho que é algo que a gente precisa pensar em fazer por aqui. A gente tem já o plano brasileiro de IA, que já tem várias iniciativas legais, mas acho que falta muito mais na parte de letramento. A gente está falando ali de investimento, de incorporar a tecnologia no país, de ter coisas desenvolvidas aqui, mas essa parte de letramento eu acho que ela vai ter que ser um ponto que vai ter que ser discutido muito em breve, né? Para a gente ter essa robustez. Eu, de fato, acho que quem não tiver por dentro, não tiver acompanhando o mínimo, né? Principalmente a gente está falando agora de uma tecnologia que demanda uma interação do usuário com ela, né? Mesmo nas partes autônomas, que a gente precisa primeiro pedir. Tem que saber pedir. Então, acho que minimamente, teve aqui a questão da engenharia de prompt, né? A engenharia de prompt morreu. Não morreu, e não acho que vai morrer tão cedo. É lógico que a gente pode usar a própria IA para gerar melhores prompts? Pode, deve, inclusive. Mas mesmo assim, mesmo para você pedir para a IA gerar um prompt melhor para você, você também tem que ter um conhecimento mínimo sobre isso. Então, acho que conhecimento vai continuar sendo base mesmo. E não é uma coisa totalmente orgânica, né? Acho que se não tiver um programa por trás, uma certa preocupação mais estrutural por trás, a chance desses gaps serem ainda maiores é alta. Eu acho que tem que ser uma combinação de iniciativa privada e governamental mesmo, né? É aí que a gente consegue atingir todo mundo. Então, você tem uma base que a parte do governo consegue atuar. E aí você tem esse público já, que é um público que já está no mercado de trabalho, precisa se atualizar, tá por dentro, né? Até para não só os que já estão trabalhando, mas principalmente quem vai entrar no mercado de trabalho. Eu acho que o jovem hoje, né, que é o adolescente, que está entrando aí numa fase já de ter o primeiro emprego e ele está muito deslocado, né? Antes a gente preocupava, o cara não sabia Excel. Né? Já entrar no mercado de trabalho tinha que saber Excel. Eu acho que uma analogia simples aí seria que a IA talvez para o mercado de trabalho agora seja o novo Excel. Quase toda atividade ali vai precisar ter um mínimo de conhecimento para poder lidar, né? Então acho que está mais ou menos nessa linha. Queria fazer 2 observações, mas é isso, né? Essa tecnologia, concordo com você, tá só mais acelerando, e ela já não é mais uma promessa, a gente já está aplicando, seja na vida pessoal ou nas empresas, né? Não é o metaverso, né? Que acho que foi o último, talvez, grande flop aí. E falando da Meta, já tocando nesse tema, que foi uma grande promotora do metaverso, que você trouxe dos PhDs. Não sei se esse conteúdo foi seu, Léo, mas eu vi essa semana. Era uma brincadeira, né? Que acho que o Cristiano Ronaldo, quando foi pro Real Madrid, eles pagaram 80 milhões de euros ou de dólares, e agora, né, a Meta levou não sei se, né, se é mais boato, mas um pesquisador lá da OpenAI, o chefe, por 100 milhões, eu acho, de bônus dólares. de 100 milhões, né? Então, assim, esses caras estão virando estrelas no mercado. O que é legal também, porque eu vi uma época... A gente viveu uma época de muita inflação, principalmente dos cientistas de dados, há 5, 6 anos atrás, muito impulsionada pelas Big Techs, né? Que hoje estão demitindo bastante, talvez por esse mesmo motivo, das AIs. Mas é porque você tinha uma corrida, né, de inteligência, e aí precisava de gente, PhD e tal, e muitos se pagaram, mas muitos não, né? Então acho que a gente vai ver daqui a 5 anos, sei lá, algum tempo, se uma contratação de uma pessoa por 100 milhões, se tem esse impacto grande ou não. Seja de ataque, né, de construção, ou de proteção, para que pelo menos a OpenAI não faça aquilo que... Porque eu acho que hoje para o Google, talvez a OpenAI seja, na minha visão, uma ameaça, né? Porque... pelo menos nos workshops e palestras assim, e reuniões, eu sempre tenho perguntado, quem aqui já está buscando no Google, no ChatGPT e não mais no Google, né? E hoje eu já vejo 60%, 70%, 80% das pessoas que vão primeiro no ChatGPT, né? Sim. Então é um tema aqui. Mas eu queria, preciso aproveitar que você está aqui e te fazer umas perguntas, eu tenho curiosidade. Cara, você testa muita coisa, né? E aí eu queria saber, qual que é a stack do Léo para fazer algumas coisas, entendeu? Sei lá, você vai produzir um vídeo, eu sei que você tem um processo, né, para colocar sua imagem, eu já vi você testando Flora, aí você tem um VO3. Me conta um pouco aí, essa é uma pergunta muito pessoal, porque tem muita curiosidade de saber. Mas como é que é a sua stack mesmo, cara? O que você usa para vídeo, para texto, para post, para pesquisa? Fala, acho que pra galera...
Para alguém que testa tanto e não tem esse tempo, para onde que eu vou? O que é legal, o que é fácil também? Eu sempre coloco assim, o ChatGPT, inevitavelmente, por vários fatores, ele é uma escolha para a maioria das pessoas. Acho que ele é uma escolha para a maioria das pessoas e para muitos casos eu também utilizo ele como o meu principal ali. A vantagem que hoje o próprio Gemini já faz, né, de você ter ali o Gem, que seria o equivalente ao GPT personalizado, né? Mas com o tempo, o próprio ChatGPT ele já criou aquele histórico seu, ele já sabe se comunicar com você de um jeito que é seu. Isso eu acho que tem um valor ali nessa comunicação com a IA. É um lock-in natural, né? Ele vai te conhecendo. Amizade, de certa forma, ele vai te conhecendo com o tempo, ele te oferece coisas, assim. Você pergunta sobre uma coisa, ele pega, às vezes, uma coisa que você falou lá atrás. Às vezes você nem pediu para ele fazer uma formatação específica, ele já fala assim, como da última vez você pediu para formatar assim, eu formatei assim de novo, beleza? E tipo, às vezes, e na maioria das vezes e tá certo, era aquilo mesmo. Então eu uso muito ChatGPT para texto, eu tenho os meus GPTs personalizados lá também. Aí quando fala de criação de vídeo, geração de imagem, aí muitas vezes depende do que eu preciso. Então, por exemplo, hoje, mesmo para gerar vídeo com o Vel 3, por exemplo, do Google, a gente viu aquele vídeo da Marisa Maio lá que viralizou e tal. Sim. Mas se vocês pararem para ver, existe uma certa estética do vídeo gerado com o Vel 3. A gente que vê com mais frequência, sim, você bate o olho, você tem uma estética da voz, tem uma estética da imagem e tal. Então, os olhos também. Os olhos, um olho meio assim, meio vidrado, né? É engraçado, né? E aí, às vezes, para você sair um pouco disso e criar coisas que fujam um pouco dessa estética, da mesma forma que o ChatGPT também tem uma imagem um pouco amarelada. Então, são coisas que a gente percebe com o tempo, né? Então, às vezes, você combinar, realmente, tem uma stack para poder criar. Então, por exemplo, hoje para fazer criação de vídeo no Vel 3, eu gero imagens primeiro no Midjourney. Porque eu acho que o Midjourney tem uma qualidade estética diferenciada, uma criatividade na geração da imagem diferente, de ângulos, de uso de lentes, de desfoque. Tem coisas ali que são bonitas, criativamente falando. Mas aí você gera a imagem estática mesmo. Aí gera a imagem estática. Essa funcionalidade é nova no Vel 3, por exemplo, foi lançada nos últimos dias, que é para você iniciar a criação do vídeo a partir de uma imagem. E aí eu uso o Flow, que é o editor do próprio Google, né, que foi lançado ali junto com o Vel 3. As pessoas, né, que usam no dia a dia podem fazer por dentro do Gemini, mas aí não tem tantos recursos. Mas eu uso o Flow, aí eu levo essa imagem do Midjourney para dentro do Flow, e lá dentro eu faço uma construção do meu prompt para gerar o vídeo a partir daquela imagem, ou seja, eu uso aquela imagem como o primeiro frame do meu vídeo. Então, ele começa a partir daquela imagem do Midjourney. E lá no Midjourney também tem opções onde eu posso colocar o meu próprio rosto. Uso o Omni Reference lá, que é para fazer uma referência de uma imagem, mas poderia ser um produto, né? Então, por exemplo, a gente tem essa caneca aqui e eu quero gerar uma imagem de uma pessoa segurando exatamente essa caneca. Eu coloco essa caneca como uma referência, escrevo meu prompt falando que eu quero que a pessoa esteja segurando a caneca. Então, ele vai associar que a caneca é essa caneca. Ela vai aparecer. Aí depois você pode levar essa imagem para dentro do Vel 3 e gerar um vídeo. Ou gerar um vídeo no próprio Midjourney, que já está gerando o vídeo também, mas ele não tem aquela sincronização labial e tudo. Então, no final das contas, é sempre uma combinação de coisas, né? Então, por exemplo, às vezes eu uso Gama para slides. Para alguns tipos de slides, não todos, eu acho que depende muito também do tipo, porque ele tem um certo padrão que a pessoa bate o olho e sabe que foi feito. Sim, total. Né? Então, eu acho que a gente vai cair um pouco nesse lugar, de que se você ficar preso a uma ferramenta só, rapidinho as pessoas estão entendendo que você... E não é um problema você usar a ferramenta, mas eu acho que quando fica uma coisa assim muito evidente, né? Se você modificou pouco ou você usou muito a saída da IA de uma forma exatamente como ela sai, infelizmente, ou não, né? Depende do cenário, mas você vai ficar estereotipado como alguém que está usando IA para todo tipo de coisa. E eu acho que as pessoas têm que usar mesmo, mas tem que dar o toque delas. Eu costumo dizer até que se a pessoa está demandando tudo para IA, ela está... E aí, porque a gente sempre tem essa discussão de substituição, né? Aí a pessoa está falando que não quer ser substituído pela IA, mas ela entrega tudo para ela fazer, tudo. Não está fazendo nada, está usando do jeitinho, está copiando e colando. Cara, então você já está... Você está dizendo que
já pode ser substituído, basicamente. Você está se substituindo, né? Então, eu gosto muito de usar as ferramentas, mas sempre assim, fazendo combinações para ter resultados naturais, para ter resultados que se assemelham ao meu modo de pensar, de fazer. Então, é uma combinação, assim. Acho que, cara, eu uso o Genspark, uso o Manus, uso o... Genspark eu tive contato a primeira vez ontem. Assim... É bom, é legal. Ele é uma alternativa ali ao Manus. Eu acho que o Manus entrega algum... ele faz muita coisa legal. É mais ou menos a mesma linha. Acho legal que eles foram criando alguns módulos já com coisas prontas, né? Então você pode ali, você quer um tipo de ação pronta, não precisa ir lá e fazer um pedido muito complexo, ele já tem algumas opções. Então acho que para cada caso a gente vai identificando assim uma ferramenta que é ideal para aquilo. E em alguns você combina umas 2, 3 e consegue um bom resultado, né? E aí o que acontece muito é você usar a IA, como você mesmo falou um pouquinho antes. Você usar a IA, por exemplo, uma IA base, né, sei lá, um chat GPT, para criar o prompt, para criar o vídeo no VO3, por exemplo. Aí você já consegue colocar todas as características que você quer naquele vídeo, só que você acelera o processo usando um prompt para criar usando um prompt para criar outro prompt para acelerar o processo na outra ferramenta. Eu uso bastante isso, por exemplo, para os prompts do VO3, por exemplo. Com o tempo, com o uso e com pesquisa, por exemplo, eu escrevo meu prompt em formato JSON. É uma coisa que quase ninguém faz. Pouca gente faz. No caso do VO3, eu faço meu prompt num JSON. Por quê? Porque eu descobri com o tempo que num formato de dado estruturado, ele tem uma aderência maior ao prompt do que um texto. Tá? Então, nesse sentido, então, eu crio lá as variáveis ali, coloco lá descrição do vídeo, linha de voz, personagem, descrição do personagem, descrição do cenário, descrição do clima, som ambiente. Cara, é muito bom, fica muito mais aderente. E aí depois que eu cheguei nesse formato, eu criei um GPT específico para criar. Para transformar o seu texto. E não só isso, né? Eu fiz um post recente onde eu fiz um vídeo também que só até você gostou, até brincou, né? De falar, não, vou mandar para Netflix esse aqui, né? Aquele que tinha o fogo atrás? Não, foi outro. Aquele do fogo foi legal, a galera gostou daquele. Depois eu fiz um com uma vibe assim, um pouco mais policial e tal. Mas o que as pessoas perguntam sempre é como é que você consegue manter a consistência? A consistência da roupa... Entre uma cena e outra. Então, eu criei um GPT também, que cria eu crio um primeiro prompt, ele vai ser uma base. Na hora que eu vou criar o prompt da segunda cena, ele traz todos os elementos que precisam existir na segunda, que haviam na primeira, sem eu precisar colocar. Então, a roupa do personagem, se ele tem bigode, barba, que cor que é a roupa, o estilo, o cenário... A não ser que você mude, ele vai trazer sempre as mesmas características. E sendo IA generativa, muitas vezes vai sair uma coisa ou outra diferente, mas é o suficiente para você estruturar uma narrativa. Então, você tem que usar esses recursos, né? E 2 pontos também queria trazer. Mas, começando por esse último, né, eu já vi uns 2, 3 exemplos de campanhas mesmo, de marcas grandes, que estão aceitando esse formato. Que é um formato mais... Vou usar uma palavra esquisita aqui, mas mais aloprado mesmo, assim, que talvez não tenha esse perfeccionismo de continuidade, que talvez o cinema tenha, mas que é divertido, que chama atenção e que talvez daqui a 5 anos a gente vai dar risada, mas que agora talvez está trazendo o impacto que deveria trazer, né, como uma marca mais moderna e tal. Então, acho que esse é um ponto. E o que você falou, para mim, faz todo sentido, de que a diferenciação antes estava em quem sabia usar, assim, entrar no ChatGPT e usar, de qualquer jeito. E agora a gente vai ter que customizar, né? Colocar a nossa cara. Né, a gente fez um hackathon lá no Artifact. Quer explicar, Má? Do Gama e tal. Ela pode contar, ela acho que foi um dos times ganhadores, né? Mas tanto do Gama quanto do Lovable, a gente começou a perceber isso depois de usar. Tipo, tudo tem a mesma cara. Então eu acho que o diferencial tá, time. Então, porque a diferença da inteligência artificial não é que a gente vai fazer as coisas que a gente faz com a qualidade que tem hoje em 10 minutos. Não, talvez a gente vai fazer em muito menos tempo. Mas para chegar na qualidade que tem hoje, precisa da IA e do seu trabalho também, né? Não dá para só disponibilizar, né? Acho que, de um modo geral, acho que está acontecendo muito uma certa homogeneização
de tudo que está sendo criado. Uma comoditização, assim? Assim, o texto das pessoas estão todos parecidos. Exato. Né? Os sites que as pessoas estão gerando nessas ferramentas ficam todos parecidos, a estética. Então, tá ficando tudo muito homogêneo. Porque a IA ela já tem essa característica ou seja, ela vai responder o que em média é respondido para aquela pergunta. O que vai escrever o que é o código que geralmente é escrito quando se pede aquele tipo de código. Então, tá ficando todo mundo na média. E aí o fator humano é que te tira desse lugar. Sim. Virou vantagem competitiva você ser um humano, né? Parecer humano é vantagem competitiva. Não, e é doido isso, porque assim... beleza. Você tinha pessoas abaixo da média que agora vão estar na média. Isso é bom também. As pessoas que eram abaixo da média agora podem estar na média. Só que o problema é que estar na média não é mais suficiente. O sarrafo subiu. Exatamente, o sarrafo subiu. Então, eu tenho o meu próprio site mesmo. Eu usei... uma ferramenta, não foi o Lovable, foi o Base 44. Base 44 é uma ferramenta que é competidor do Lovable, foi adquirida agora pela Wix. 6 pessoas no time. Foi vendido por, acho que, 80 milhões de dólares. Tem esse efeito aí também. Que eu gosto muito mais do resultado que ela gera, por exemplo, em algumas situações, do que o Lovable, por exemplo. Mas aí as pessoas vieram me perguntar, falaram assim, mas como é que o seu site ficou com essa estética... Algumas coisas assim, tipo, que normalmente ele não gera esse tipo de efeito e tal. Eu falei, cara, não. Aí a parte que eu quis que ficasse diferente da base estrutural que ele criou, eu fiz a minha pesquisa, busquei as bibliotecas que tinham aquele tipo de efeito que ele não usou. Aí eu joguei lá dentro o código, falei, aplica esse código para mim, usa essa biblioteca. Customizou. Eu customizei. É isso. Então, o conhecimento prévio da pessoa que está por trás, isso eu falo sempre, acho que cabe quase toda discussão sobre essa questão do quanto você vai conseguir entregar está muito relacionada ao conhecimento que você tem do tema que você está tratando. Exato. Então, se você é bom naquilo, você domina. Eu costumo até usar o exemplo do fotógrafo. Então, eu posso gerar imagens, todo mundo pode gerar imagem com IA agora. Então, eu vou lá e falo assim, eu quero imagem de um cachorro na praia, fim de tarde e tal. Um prompt de 2, 3 linhas, a imagem vai sair bonita, falar, satisfeito, é a imagem que eu pedi, um cachorro na praia, final de tarde. Aí o fotógrafo vai chegar e falar assim, eu quero um cachorro da raça tal, o sol vai estar na posição X, a minha lente, eu quero que você use uma lente 50mm, simula um filtro de uma Kodak T500, o ângulo, aí ele vai colocar um ângulo de X graus. Cara, isso é coisa que a vivência dele... Ele sabe porque ele viveu isso. Aí por isso que é a mesma coisa é com um programador. Então não adianta a gente achar, por exemplo, Léo, eu não sou programador, consigo fazer um site? Consegue. Você vai conseguir fazer um site muito bom que vai se destacar dos outros? Provavelmente não. Porque para ir além, é isso, né? Exatamente. Você chegar na média tá fácil. Agora, ir além, talvez com o tempo pode ficar mais difícil a partir do momento em que as pessoas passem a achar que só a IA faz as coisas. Tipo, Sim. A pessoa precisa ter um conhecimento dela para direcionar a IA para fazer aquele algo a mais, além daquela média ali que todo mundo consegue chegar. Então, você entrar no seu site, você ter um conhecimento de design de produto ou um conhecimento da própria programação ali para definir o que vai acontecer quando a tela X entra ou que o produto vai ser mostrado. Enfim, você conseguir dar esse passo a mais é o desafio que vai começar a aparecer para as pessoas, né? Eu até brinco também que tem uma coisa, principalmente a parte de código, né? Eu até falo pro pessoal assim, eu falo assim, não é porque funciona que tá certo, cara. Não é, mas tá funcionando, o negócio tá funcionando. Cara, não é só isso. Não é porque tá funcionando que tá certo. Então, hoje, um grande problema que a gente tem também é essa questão de robustez de código. Robustez segurança, né? Então, por exemplo, você vai lá, você faz uma aplicação no Lovable, um MVP para validar uma ideia, um conceito é legal. Para você botar em produção com um usuário real, pagante, porque hoje a gente acaba gerando muito isso, né? As pessoas querem criar uma startup e o próprio Sam Altman falou isso um tempo atrás, que a gente teria muitos unicórnios de uma pessoa só, né? Que isso ia acontecer. Sim. E isso está na cabeça das pessoas. Tem muito empreendedor achando que é possível e tal. E eu não vou dizer que é impossível. Depende de quem é essa pessoa. Né? Tá. Depende de quem é essa pessoa. Mas existe essa questão. Então, eu posso ir lá e criar um MVP muito legal que valida a minha ideia. Mas é difícil de manter código gerado por essas ferramentas. Tem várias questões, né? Então, é tudo... Por isso que eu falo, é muito baseado em quem que é essa pessoa que está por trás, quanto conhecimento ela tem. Exato. E as pessoas não podem cair na armadilha de ficar dependente da IA, porque senão elas nunca vão ter esse conhecimento por trás aí, que é o diferencial. No futuro, né? Não, mas por outro lado, tem esse tema quando a gente quer um serviço profissional, né? Que é um pouco isso.
falam assim, a consultoria também vai morrer, não sei o que, tem aquelas histórias, né? Mas eu acho que esse é o ponto. Para a gente levar essa tecnologia para o mundo enterprise, não dá para fazer isso em novembro de 22, né? Não estava pronto. E por isso que os lançamentos do ano passado me deixaram tão animados no ponto de vista profissional. Mas, por outro lado, é muito legal. Por exemplo, hoje você tem um site. Talvez sem o conhecimento, você não poderia ter. Né? Talvez você ia ter que gastar um dinheiro para um estúdio, né? Ou um desenvolvedor, uma fábrica de software para fazer seu site, que é algo simples, né? E agora, talvez, qualquer um consegue desenvolver de maneira simples, às vezes, para uma aplicação simples. Às vezes, né, alguém que é um profissional autônomo, alguém que quer ser um influencer de algum tema. Então, acho que tem sempre esses dois lados, né? Assim, a democratização e o acesso de quem pesquisar um pouquinho pode se diferenciar muito também, aonde o serviço ou a competição que ele tem ali é muito diferente do mundo enterprise, né? Que você tem acesso a tudo. Então, pode ser legal, né? É um pouco da diferença. Ou, por exemplo, né, os seus GPTs, acho que são a extensão do seu time, que você não paga salário, né? Sim, então, com certeza. São colaboradores virtuais. Ali. Exato. E que talvez ficaria muito caro para você produzir o conteúdo que você faz hoje no LinkedIn. Então, você é muito mais produtivo, com qualidade, colocando o seu tempero ali, que é o que faz a gente seguir, por exemplo, é o que faz com que eu siga, pelo menos. Então, viabiliza muito, né? Eu acho. Então, isso é um pouco... eu acho que pequenos e médios, falando de empresa, pequenas e médias empresas têm muito potencial ali para fazer coisas legais, sabe? Que eles não precisam... muitas vezes teriam que pagar muito caro, ou enfim, coisas que às vezes nem cogita fazer, né? Mas aí é igual a gente falou, ao mesmo tempo que você democratiza, você de certa forma também coloca a questão de subir o sarrafo, né? Vai chegar um certo padrão que fica meio normalizado, e aí a gente precisa, quem quiser se destacar vai ter que ter um algo mais ali, colocar um algo a mais. Mas eu acho muito legal a questão da democratização. E tem formas assim, mesmo que você não tenha tanto conhecimento, de você conseguir também chegar num resultado que seja acima da média, né? Por exemplo, você vai lá e quer usar o ChatGPT para fazer um plano de negócio. Você pode ir lá e falar que você quer fazer um plano de negócio para vender chocolate, né? Eu quero vender doce. Faz um plano de negócio para mim, vender doce. Se você simplesmente fala assim, quero fazer um plano de negócio para vender doce. Pede pro ChatGPT, me faça todas as perguntas necessárias para eu ter sucesso nesse negócio. Aí ele vai te perguntar: qual é o seu público? Qual que é a cidade? Quanto você tem de dinheiro? Tudo que você não perguntou. Então, às vezes uma pergunta certa já te leva para um patamar que é acima da média. Entendeu? Então, assim, por isso que a questão do letramento é importante. Porque as pessoas vão saber, um pequeno detalhe pode transformar a vida dessa pessoa lá e na forma como ela utiliza, na produtividade. Ou então, quando ele vai fazer o plano de negócio, ele fala: quais são as características de um plano de negócio bem feito? Aí ele vai responder um plano de negócio bem feito. Agora, use essas características para me fazer um plano de negócio para vender chocolate. Sim. E aí, você meio que aquece a resposta para ela ficar melhor ainda. E ainda aprende no processo, né? Que eu acho que tem isso também. Acho que um dos problemas que eu vejo também é as pessoas acabam, talvez seja até um ponto novo aqui na discussão, mas as pessoas acabam utilizando muito para receber a resposta pronta. Eu vejo poucas pessoas utilizando de uma forma que enriqueça o processo ali de aprendizado. E é engraçado porque a IA tem uma proposta também do ponto de vista educacional de ser uma ferramenta que consegue fazer um nível de personalização de aprendizado altíssimo. Ou seja, ela pode personalizar para você, para o seu tempo, para a sua velocidade, para o seu estilo, né? Então, tem muito aquela coisa que fala assim, explique para mim como se fosse uma criança de 5 anos. Né? Mas na prática, não precisa ser exatamente isso. Ela pode se adaptar para você, para o seu estilo, para sua velocidade e tudo mais. Só que eu vejo poucas pessoas utilizando. A maioria das pessoas vão para o caminho de buscar a resposta pronta. Né? E aí eu acho que acaba sendo um pouco armadilha ali também, se for pensar a longo prazo. Né? Aí tem aqueles estudos que falam, o ChatGPT está emburrecendo as pessoas e tal. Lógico que tem várias camadas nesse estudo, não é uma coisa que é para todo mundo, nem para todo tipo de uso, mas que tem seu fundo de verdade. Se as pessoas ficam ali sempre realmente buscando a resposta pronta, ela não está estimulando em nada ali o processo dela. Né? Nessa busca pela resposta pronta, você acaba gastando mais tempo do que pensando e fazendo você mesmo, né? Às vezes você vai ficar ali 10 minutos escrevendo um prompt
para chegar numa resposta que, se você tivesse ficado 5 minutos pensando e escrevendo, você conseguiria chegar exatamente na resposta que você quer, ou então poderia usar a IA para refinar um conteúdo que você já sabe que está certo, mas pode ser melhor escrito, enfim, acho que tem uma série de fatores nisso aí também. E outra coisa, a IA, você pode utilizar ela para aprender basicamente qualquer coisa que você quiser, né? Então, Uma língua. você pode fazer escola de idiomas com a IA, você pode aprender a programar, você pode aprender sobre finanças, você pode aprender sobre tudo. Sei lá, biologia dos marsupiais da Oceania. Tipo, você pergunta que você vai conseguir e agora, ter informação. com a questão da língua, né? Você tem até as APIs de voz em tempo real da próprio Google e da OpenAI, que num caso de aprender línguas, que antes, por exemplo, ela podia te mostrar o texto, como você lê, como você fala e tal, mas agora você consegue ouvir. Você consegue ouvir e conversar com essa IA e ter uma percepção de como aquela palavra é falada, como é que aquela língua é falada. Então, de fato, assim, é um mar aberto de oportunidade que eu acho que é pouco explorado nesse sentido de educação. Sabe? Eu gostei de uma coisa que você falou, fazendo uma conexão aqui, muito... Me lembra um pouco da revolução do marketing que a gente viveu um pouco, assim, né? Antes o marketing, até o digital, a personalização, estava muito para as grandes empresas. Hoje em dia, qualquer um, seja um indivíduo, a padaria da esquina, todo mundo pode fazer, né? Entrar no Google ali, comprar umas palavras, fazer alguma coisa. Acho que passa um pouco desse momento, né? Que você comentou, assim, hoje esses recursos vão para os pequenos e médios negócios que podem se beneficiar, se beneficiar, se diferenciar com detalhe, né? Então acho que É igual o botão turbinar o post lá do Instagram, né? Turbinar, o cara não precisa ter conhecimento técnico, mas ele tem acesso a ampliar a entrega do conteúdo dele sem muitos detalhes. Vai colocar lá o público, algumas coisas, ou seja, é muito mais reduzido, né, o nível de detalhe, mas ele consegue usar e consegue explorar isso sem precisar contratar uma empresa. Então acho que é mais ou menos por aí mesmo. E sobre o tema de emburrecer, né? Mas de usar menos o cérebro para alguma determinada tarefa, para mim aqui depende, né? A gente precisa entender isso com consciência, os impactos, com certeza. Ainda mais para as crianças e tal. É uma discussão, um problema do futuro, né? Assim como a rede social trouxe outros problemas, esse é um problema do futuro. Mas, por exemplo, hoje com certeza a gente faz conta de cabeça pior do que as gerações anteriores, porque a gente, ou lembrar número de telefone, que a gente tem mais acesso à calculadora, né? Tô falando talvez bem mais gerações, mas mais acesso à calculadora, né? E as tecnologias que fazem com que a gente foque a nossa capacidade mental em outras coisas. Então aqui é aquele negócio, assim, se eu quiser ser um excelente matemático, talvez seja muito importante eu conseguir ter uma capacidade de raciocínio diferente. Ou, por exemplo, uma coisa é usar a calculadora, mas se for usar uma calculadora científica, você precisa saber, sim, né, as fórmulas ali, os cálculos e as deduções, né, de axiomas que estão por trás. Talvez aqui acho que se assemelhe um pouco, mas é um problema, né, costumo brincar assim, como pai recente, né, você tenta antecipar e tal, como é que eu vou ajudar a minha filha a ter mais recursos... Não estou falando de financeiro, né? Recursos de vida mesmo, habilidades para o futuro. Mas é difícil saber, porque os problemas que ela vai viver não existem ainda, né? A gente está construindo o mundo para ter os problemas daqui a pouco, que a gente vai resolver com outras coisas. E assim vai. Então, acho que é um pouco esse caminho que a gente está começando. Realmente, se você delegar tudo... me lembra, quando a gente fala isso, me lembra muito aquele filme, aquela animação que eu sou apaixonado por animação, o Wall-E, né? Que a galera tá ali e tal, não sabe nada, e os robôs fazem tudo, e aí você passa algumas gerações e realmente a gente acaba... Tem uma cena, né, eu acho que as pessoas estão obesas, né, naqueles carrinhos, assim, faz nada, não consegue nem ligar a TV, né, sem ter um controle, sem ter uma máquina por perto. Essa animação, para aquela época, ela já foi muito forte, né? Foi. Eu sempre lembro dela também. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. E eu acho hoje difícil também encontrar esse equilíbrio para estimular o jovem, né? Eu tenho minha filha, tenho 2 enteadas, 2 adolescentes e uma criança. A mais nova é muito mais antenada, inclusive. A mais nova é muito mais ligada no celular, é mais curiosa, quer saber mais, usa mais, né? E
Mas, ao mesmo tempo, mesmo com essas diferenças de gerações, a gente tem uma dificuldade, assim, de dosar, né? Porque você quer que use. Eu, principalmente, eu quero que use. Eu quero que você use, porque isso vai ser... Saber usar é diferencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que seja um hack, né? Não é para usar, para colar na prova. Para cortar caminho, para colar na prova, fazer uma redação que não foi você que fez. Então, você tem que encontrar esse caminho do meio ali, do tipo, que incentiva o uso, que mostra o potencial, mas também não vai utilizar isso como se fosse uma coisa, como eu falei aqui, um hack, mas uma coisa de trapaça ali, uma coisa que você vai entregar algo que não é você que está fazendo. Então, até na escrita mesmo. Minha recomendação sempre é assim, você começar a escrita e depois ir pegando os insights, ou às vezes você pedir só uma entrada do negócio para você enriquecer, sempre tem que ter você ali. Se a gente vai entregando tudo, é o caminho para ser de fato substituído, né? Então, se você está conseguindo entregar tudo, ela está fazendo tudo, qual que é o seu papel ali? Não tem porquê, né? E eu acredito que o grande valor humano, assim, tem muitos, mas assim, neste momento de AI generativa, tá na imaginação, né? Que é um pouco que a gente está falando. Talvez tudo se parece, porque é o que você falou. Essas tecnologias são treinadas na média do conteúdo do mundo. E, tem as nuances de cada uma também. Sim, né? Mas no final... E depois talvez elas sejam retreinadas por tudo isso que a gente está criando agora. Né? Então vai ficar cada vez mais mediano. Né? Sim. Então talvez o grande valor nosso está na imaginação, de imaginar aquilo que nunca foi feito. Sim. E uma coisa que eu acho que é legal, vou levar para mim um pouco até para o pessoal, talvez o grande valor está na personalização, de colocar você, né? Ou se a gente está falando de uma marca, de uma empresa, de colocar a Artifact no nosso entregável, né? Como é que eu diferencio o Artifact dos nossos competidores, né? Ou a sua filha dos coleguinhas, né? Colocando ela ali naquela redação, né? E não a média do mundo no final do dia. Acho que talvez isso talvez seja um jeito de estimular, né? E perguntar, pô, isso aqui é você, né? Sim, cada vez mais, eu acho, né? Pessoal, e infelizmente a gente tá chegando pro final, mas antes da gente finalizar, acho que dá pra gente levar essa mensagem como filosofei aqui um pouco, né? Acho que trazer um pouco dessa personalização numa era em que é muito fácil gerar um conteúdo mediano, como uma forma da gente ir além e gerar um conteúdo bom. E eu tô falando conteúdo, mas qualquer coisa que a gente fizer, né? Qualquer resultado, seja um texto, seja um post, seja um texto da escola, né? No caso, seja um post, seja um vídeo, seja o resultado do trabalho, uma análise, que seja. Acho que é muito fácil fazer com a IA, mas o além tem que estar lá também. Tem que ter um pouco de cada um que tá... Só para complementar, desculpa te interromper, o além, para mim, vem muito de autenticidade, né? O ser humano é apaixonado por autenticidade, né? Sempre que vem uma coisa muito autêntica, muito única, muito diferente, a gente fica vislumbrado, né? Ela pode ser super refinada ou até tosco, mas autêntico, né? A Marisa Maia hoje. Então, mas, por exemplo, talvez a internet teve um boom grande, porque a TV estava muito igual, muito média, né? E aí você tem um boom super autêntico. E agora talvez a gente está nesse momento de que... para se destacar realmente o que faz, já faz um tempo isso, mas cada vez mais a autenticidade, acho que vai ser isso, né? De personalização. Ter vantagem competitiva. É isso aí. É isso, pessoal. Obrigado, valeu, Léo. Você vai vir mais vezes, tá? Aguarde mais convites. Valeu, Mar, obrigado. Valeu, André. Valeu. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Até lá.